Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e hoje converso com a criadora Lígia Soares, a quem começo por dar as boas-vindas. Olá, Lígia. Obrigada. Para essa, é um gosto ter-te aqui e lembrar as pessoas que não saibam que ela vai ter o seu espetáculo A Minha Vitória como Ginasta de Alta Competição em estreia, dias 24 e 25 deste mês de fevereiro, no Teatro do Campo Alegre, no Porto. Depois, dias 4 e 5 de março, no Centro Cultural de Belém. E depois já há mais outras datas, mais 3 ou 4 datas, pelo menos, que eu saiba que vai circular. Mas Ainda em pronto, março, sim, ainda em março temos depois mais duas, para além mais do Centro Cultural de Belém, temos no TAGV e no Viriato. Muito bem. E então, olha, vou começar, já tendo começado, por te perguntar se passaste ao lado de uma carreira na ginástica de competição. Mesmo muito ao lado, mesmo muito longe, sendo que eu nunca fiz ginástica. Ah, Ma- Mas há sim, uma história à volta da tua vontade de fazer ginástica, não há? sim, sim. Eu, e tal como a minha irmã, acho que sempre sentíamos um certo chamamento para a ginástica, mas pronto, sei lá, questões de oportunidade naquela altura nunca chegámos a fazer. Ainda tivemos uns dias no Lisboa Ginásio, na ginástica rítmica, ainda tentámos, mas depois também nunca continuámos. Também tivemos, quando tínhamos 7 anos, no Ateneu Comercial de Lisboa, ah, mas depois aquilo também já estava muito decadente, não sei, era assim, eram coisas que nunca se engravam, eram tentativas. Uhum. Mas sim, sempre há toda uma mística à volta da ginástica e nessa altura, nos anos 80, era muito forte também. Ah, e sim, e agora tipo uma oportunidade de me aproximar desse mundo de outro ponto de vista, exato. Precisamente, a questão é mesmo essa, é como é que surge este espetáculo na tua cabeça, no teu percurso, como é que chegas a este exercício? Pois, eu acho que teve muito a ver também com a alta competição, que agora por acaso se chama alto rendimento, que também Hum, também dá para fazer alguns trocadilhos, hum, mas a alta competição fez-me pensar sobre as questões da competitividade e da competição, não é? Tipo, que eram, digamos, valores muito fortes, pelo menos até ao final do milénio passado, era uma coisa inquestionável, não é? Ser competitivo, ter garra, uhum. ser melhor do que o outro, tudo isso funcionava, digamos, numa forma bastante consensual e global. E depois haver esta passagem do milénio, ou agora nós do século XXI, estarmos de alguma forma a desconstruir esses valores inquestionáveis do século passado, pronto, como também o lado pernicioso que isso contém, não é? Tanto a nível psicológico, humano, global, pronto, e no fundo a ginástica e essa relação entre duas ginastas, não é? Ah, que têm essa proximidade, têm esse mundo em comum e depois esse lado que é um bocadinho dilacerante também a nível humano, que é a competitividade, a competição em que elas vivem, não é? Tipo, pronto, Hum, digamos, aquilo que mais as interessa, aquilo que elas têm em comum, também é aquilo que as separa ou que as torna hum, rivais, não é? Em hum. certos contextos. Ah, Sim. E pronto, isso para mim, digamos que foi um bocadinho o foco, usar esta modalidade como metáfora para falar desta passagem, desta desconstrução que agora precisamos de fazer, digamos, para viver neste novo século, em relação a que é uma coisa um bocadinho brusca, não é? Tipo, agora tem de haver esta desconstrução de que a competitividade já não tem só um aspecto positivo, não Hum. é? A eliminação do adversário tem todos os efeitos secundários que a gente que começam a ser falados e começam a acontecer. E se calhar põe em causa os grandes eventos, tipo os Jogos Olímpicos, nós estamos habituados a ver, a fazer um ideal daquelas atletas e daqueles atletas, não é? Isso se calhar. Sim. Sim, este lado e esta admiração, esta idolatria,
idolatrar, não é? Estas pessoas que se superam, não é? Se superam em relação aos outros e que se tornam, digamos, os ídolos de uma geração por sentir sempre que tens de ser melhor, que tens de superar a ti próprio, que tens de ultrapassar todos os outros. Digamos que é uma lógica de vida que não deixa de trazer imensas questões e que agora elas estão a emergir, não é? Por todo o lado, não é? Tipo, e também esse lado competitivo, centrado no indivíduo, não é? No atleta e na sua ação daquele contexto, ser uma ação que é sempre representativa ou de um país, não é? Ou de uma política, ou pode influenciar imensos jogos de poder, não é? E que realmente o historial da ginástica artística, não é? Contém imenso isso durante o século XX, e ainda hoje, não é? Sempre houve esta polarização, não é? Da União Soviética e dos americanos e da China, pronto, e esta alternância também de poderes mundiais, não é? Estarem representados aqui e de usarem os atletas como forma de competir entre eles, Sim, não é? sem dúvida. Eu ainda hoje estava a ver um jogo de ténis, parte de um jogo de ténis, e no desporto em geral penso que a bandeira da Rússia não aparece ao lado do nome dos jogadores russos. Não sei se tinhas apercebido isso. Não, não, uau. No ténis, pelo menos, é assim, não aparece nada. Ok, Não os ok. conotam com o país, devido à guerra, imagino eu. Exato, exato. Depois, Pronto, agora de facto está aqui outra vez numa atualidade um bocadinho aberrante, hum, mas voltou, não é? Parecia que já estávamos noutra fase e agora estamos aqui outra vez num refresh da Guerra Fria. sim. Ahm, Pronto, e acho que infelizmente a peça vai ser muito atual nesse sentido. Uhum. Queres falar um pouco do título que deste à peça? Sim, o título A Minha Vitória como Ginasta de Alta Competição é um Uhum. bocadinho enganoso, não é? Porque eu nunca fiz ginástica, mas também teve a ver um bocadinho com essa ideia de nós não somos só vitoriosos por aquilo que fazemos, no sentido por aquilo que conseguimos praticar, também há muito esta coisa de aquele jovem tocou piano, aquele jovem jogou ténis, eu era muito. Por essa altura áurea, não é? Da nossa Uhum. juventude, Uhum. chegar ao nosso máximo dentro destes sistemas. No fundo, exige um foco e um alinhamento, às vezes, em relação aos outros, ao mundo, à vida social, a questões políticas, porque digamos, um lado um bocadinho interno nas modalidades de alta competição. Uhum. E no fundo, eu ter chamado a minha vitória tem a ver um bocadinho com eu estar a saldar essa minha dívida. Tipo, eu posso, de alguma forma, eu posso pensar sobre coisas, eu posso injetar na ginástica ideias que eu fui desenvolvendo por se calhar ter ficado sempre mais neste limbo de ser artista e ou de escrever ou de criar as minhas peças e de não ter participado, ou seja, a não participação nas coisas também nos faz olhar para elas, pronto. Uhum. É um bocadinho a minha vitória é agora poder usar, de um lado distante, poder usar esta modalidade ao meu serviço, ao serviço do teatro, ao serviço do discurso, e de não ter participado nesse regime competitivo e nesse regime em que representamos um país, em que integramos esses símbolos nacionais, pronto. Uhum. Pronto, é uma coisa um bocadinho secreta, é uma coisa minha, não está propriamente à vista na peça, mas eu decidi dar esse nome também para criar esse interesse naquilo que é, digamos, a carência de oportunidades, não é? Uhum. Nossa vida, a nossa história não se faz só pelas oportunidades que temos, mas também por aquelas que não conseguimos ter ou que não tivemos, e que isso é tão válido e tão importante ser dito e refletir sobre isso
como também por aquilo que se conseguiu fazer, não é? E eu acho Sim. que também para mim é um bocadinho a voz de é a voz também da falta de oportunidade, acho Hum. eu. Acho que você também deve afirmar isso. Porque vivemos, não é, nesse regime das oportunidades e principalmente por estar a representar uma geração que, ah, pronto, o ser juvenil, não é? O ser Uhum. ter 17 anos, o ter 15, estas meninas de 15, 17 anos, não é? Que ainda, em que o mundo se faz das oportunidades que elas herdam também da sua condição social, dos pais que Uhum. dão as oportunidades e tudo isso. E há, para mim, também um lado grato das oportunidades que eu não tive. Ah, Sem dúvida. Os dois lados, não é? Exato. sim, 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 também ok. trazem coisas, não é? Claro, claro. E acho que devemos celebrá-las e olhar para elas, tipo, não valorizar só as pessoas que puderam fazer uma série de coisas, mas também pensar naqueles que não, fazendo, não deixam de se relacionar com elas, seja através de um sonho não concretizado, assim, mas que traz, não sei, traz maturidade noutros aspectos, não é? Uhum. E prepara-nos, se calhar, para futuras coisas Exato, em que acertamos, não é? exato, futuras desilusões ou Ou futuros. não, exato. Sim. Ainda assim, dirias que superação é a palavra-chave é uma das palavras-chave nesta peça? Ou não? Ah, Ou superação. a tentativa de? Ah, eu acho que não, talvez seja mais isso é mais o lado do aprisionamento delas. Ok. Tem de estar sempre a superar a outra, não é tanto a Hum. superação pessoal. Por Ok. acaso, as ginastas com quem eu estou a trabalhar ah, combatem muito essa competição tipo do adversário e tudo Uhum. isso, e falam muito na autossuperação. Parece uma coisa muito mais matura e justa. Ah, e portanto é uma ideia que elas contêm nelas, mas o meu jogo foi muito na relação. Ah, e nessa dupla vontade que é a pessoa que eu mais gosto, a pessoa mais próxima de mim, ser também o meu rival. E o que é que acontece nesse sistema, não é? Uhum. Ter duas atletas que são amigas, que são próximas, é uma com a outra, que se calhar elas vivem grande parte das horas diárias de treino e assim, e serem ao mesmo tempo rivais, não é? Sim, sim. Isso interessou-me mais, sempre as coisas um bocadinho em articulação com o outro e Uhum. não tanto só a autossuperação, sim. Ok, ok. Fala-nos então das pessoas que vão estar em cena neste espetáculo. Então, temos duas ginastas que fui encontrar no Ginásio Clube Português, Uhum. através da Sara Nabais, que é treinadora lá e que me foi abrindo estas portas e deixava-me assistir aos treinos. E então estou a trabalhar com a Beatriz Lapa e com a Rita Cerqueira e pronto, são duas ginastas que se abriram a esta experiência, assim, com enorme esforço, porque a vida delas já é de uma exigência incalculável, não é? Tipo, pessoas que a Rita ainda está no 12º ano, a Uhum. Ia está na faculdade e ainda treinam diariamente várias horas por dia e ainda estão numa criação connosco, não é? A ensaiar. Portanto, pronto, foi mesmo o terem muita vontade de testarem esses limites da vida, não é? Que já é Sim. uma vida muito altamente disciplinada e organizada e Uhum. Uhum. super exigente, e ainda quiseram sair, como elas dizem, da sua zona de conforto e virem apresentar também aquilo que elas fazem, aquilo que elas são, noutro contexto, no contexto do teatro. Pronto. Por Claro. alguma razão, elas aceitaram esse desafio. E pronto, e depois estou ao lado de Maria Jorge, que é a atriz que comigo vai dar grande parte da voz às ginastas, portanto Uhum. nós acabamos por funcionar como umas duplas delas,
somos também a voz delas. Isso, pronto, é um dispositivo que nós encontramos, que estamos a achar graça a isso. É um bocadinho como se nós representássemos o teatro que vem aqui a dar ideias e voz a uma coisa, a uma modalidade que é, digamos, quase inerentemente silenciosa. É praticamente impossível falar quando se está em cima de uma trave a fazer flicks ou quando está nas paralelas. Toda esta prática física exige um esforço e uma concentração tal que não há lugar à conversa, não há lugar sequer aos pensamentos simultâneos. Pronto, é mesmo preciso haver um foco total. Até agora está presente a descrição, por exemplo, que a Simone Biles, não é? Quando teve esta crise e tinha muito a ver com ela pensar sobre as coisas quando está num salto, não é? Tipo, não se pode pensar sobre aquilo que se faz, porque isso é, tipo, propício ao acidente, e são acidentes perigosos, não é? Claro. Então, esse lado do pensamento simultâneo à ação ser uma coisa perigosa é uma coisa que nos interessa, e para pôr em palco estão duas atrizes, pronto, para que isso possa acontecer, não é? O que é que elas poderiam pensar enquanto estão a rodar numas paralelas, ou enquanto estão a saltar numa trave, ou na mesa de salto, o que é que pode estar simultaneamente na cabeça delas? É uma coisa quase impossível de fazer acontecer, mas é uma coisa possível do teatro representar através deste dispositivo. Portanto, é isso. Eu e a Maria Jorge somos a voz de cada uma, apesar delas também ter momentos em que falam em cena. Nós vamos dobrando, tipo, sim. E o que é que mais destacas deste processo criativo, desde a ideia que já surgiu há algum tempo, não é? Até agora o que vamos ver em cena? Bom, está a ser assim um misto de. É um projeto bem arriscado para mim também. Tipo, parafrasear as ginastas, também estou a sair da minha zona de conforto, porque há todo um puzzle a fazer entre dois mundos que estão, digamos, à parte, não é? E que são quase opostos, enquanto nós, numa criação, estamos sempre a experimentar uma coisa nova, elas experimentam coisas novas, mas, quer dizer, no fundo, têm uma diária de repetição completamente diferente da nossa. Também uma peça muito palavrosa. E também é um bocadinho tipo oposto ao ambiente do ginásio, portanto, mesmo a tentar que o teatro modifique o ambiente em que elas normalmente estão, tipo, não estou a fazer uma réplica de um... Tenho os aparelhos em palco, mas não é uma réplica de um ginásio. Mas, assim, como processo, foi muito especial. Eu escrevi primeiro o texto com uma bolsa da DG Lab, na altura da pandemia, a ver os vídeos do YouTube sobre ginastas, não é? Que é todo um mundo muito mitificado, mas há imenso material, pronto. E fui discorrendo isso também, porque dava acesso a momentos históricos que interessavam falar. E depois foi confrontar isso com o ver os treinos, a passar tardes lá no ginásio clube, a ir assistir aos nacionais, à taça, pronto, tive. E comecei então a importar essa experiência de olhar para uma modalidade que eu, na verdade, não conhecia, senão através da televisão, não é? E de fotografias e dessa idolatria que nós fazemos à ginástica. Foi começar a perceber o concreto dessa prática. E então tive a integrar o texto numa estrutura de competição, que também fui aprendendo com elas, toda uma nomenclatura bom, que eu ainda não tenho acesso, não é? Tipo, tenho de aprender com elas. Onde há muito um aspecto de cocriação,
com as próprias ginastas e com a Maria Jorge, porque foi a partir do momento em que estávamos as quatro. Pronto, não é como eu coreografar uma coisa livre, não é? Uhum. Elas têm que mostrar as coisas que fazem, são elas que adaptam os seus esquemas, portanto é a partir do material que elas trazem e não material que eu despoleto, é uma coisa que já lá está. Então, para mim foi eu ir integrando essa linguagem, isso que eu já trazia escrito ao mundo delas, pronto, e deixando-as também sempre a partir das propostas delas, sempre a partir da experiência delas e dos elementos que elas sabem fazer. Também não podemos inventar outros aos limites do próprio corpo, não é? E depois há uma coisa muito engraçada que nos entusiasmou sempre muito, que é o lado do acidente, do imprevisível, ou seja, ao fazer uma sequência numa trave, é mais provável que elas caiam a dada altura do que não caiam. A gente não sabe controlar isso, não é? E para nós também pôr o texto nessas situações, não é? Tipo, se cair aqui, como é que é? Se cair ali, o que é que faz quando cai, quando recupera? Então o texto está sempre vivo em relação a Ok. que elas estão a fazer. E isso dá-nos uma proximidade também que é artificial, não é? Porque a voz está fora, mas em que nós temos de estar sempre muito atentas e sempre a representar também aquilo que elas passam e a sua eficácia, não é? A sua execução nos aparelhos. Pronto, tipo isso. E depois nós fomos integrando os nossos ensaios entre as aulas delas e o treino. E é, Exato. tem sido no ginásio. Pronto, nós não as podíamos retirar muito do seu regime também diário, não é? Porque já é super exigente. Então, às vezes é muito bonito nós estarmos entre imensos atletas, ainda por cima no ginásio. Tanto é a ginástica artística feminina como masculina treinam todos juntos e várias idades. E às vezes nós estamos ali, tipo, a treinar o texto, a falar, e elas, enquanto os outros também treinam, pronto. Então, de repente, há uma curiosidade mútua, que se foi criando, e, e isso é muito engraçado. Depois também é isso, as pessoas do lado, os clubes, da federação, acharam uma ideia ótima, tipo, de tirar a ginástica de si própria, do seu próprio âmbito, pensar que isto já devia ter sido feito, fazer um espetáculo de outra natureza, usar a ginástica para outra função, pronto. Eles estão muito sequiosos desse tipo de relações. Bem, Pronto, é um desafio, é uma sim. responsabilidade, mas, Bem, mas foi um motor também, é isso, foi um motor. se vês nas crianças de hoje a mesma fé e inocência que tu dizes ter tido. Ah, sim, eu acho que a ginástica é tipo uma paixão, e eu vejo Uhum. isso. Estou a trabalhar com ginastas já com 17 e 21 anos, já não são propriamente crianças. Há um lado, digamos, de uma certa infância que parece que se mantém, que ficam preservadas enquanto fazem ginástica, parece que ficam sempre mais próximas da infância porque também, no fundo, elas passam muitas horas por dia numa espécie de playground, que Uhum. é tipo, não é? Mas sim, tanto todas as pessoas envolvidas, a maioria delas fazem isto por paixão. São tipo, não há assim outra motivação, até porque é mesmo muito sacrificante. E, e eu acho que, pronto, e depois elas falam fisicamente, acho que é um lado de sacrifício, mas principalmente de grande prazer. E isso, pronto, eu fico cheia de vontade de ter outra vez 7 anos ou 10 anos ou 15 anos e poder ainda, a vontade tipo volta. Sim. Quando eu estou ali a assistir aos treinos, eu regresso um bocadinho a esse ponto em que o corpo está naquele estado de abertura completa
para ser experienciado e reformulado e levado aos limites e sem medo, pronto. E ficou um bocadinho de inveja, assim, tanto da idade delas como daquilo que elas conseguem fazer ainda nesse processo. É um ambiente, é isso, tipo, num certo sentido, é um ambiente muito saudável também, porque há muita brincadeira e há brincadeira dentro da disciplina, mas a própria execução para elas daqueles elementos é uma alegria, é um mundo que elas ficam viciadas naquilo, elas podiam não se cansam. Uhum. Fala-me então um pouco da equipa artística que está nesta peça. Então, pronto, assim co-criadoras, somos, digamos, como já expliquei, tantas ginastas também trabalharam a esse nível. A Maria Jorge tem sido sempre, pronto, uma pessoa super participativa também na criação. Uhum. Depois tenho na música o João Lucas, que é, pronto, um cúmplice já antigo dos meus trabalhos. O Henrique Ralheta, que também já tinha feito cenografia noutras peças minhas, está a fazer cenografia para aqui. O Pedro Guimarães, que sim, estamos a conhecer pela primeira vez e está a ser ótimo, está a fazer a luz. Uhum. E a Beatriz Gaspar, que está também a fazer assistência de encenação e tem participado também no processo de criação. E pronto, acho que não me esqueço de ninguém. Na prática é isto, e mais os outros especialistas todos da ginástica, a quem, pronto, eu fui pondo questões e que foram resolvendo os meus problemas, no fundo, tem sido precioso aqui para quem é leigo neste assunto. Lígia, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Ora, obrigada, o prazer foi todo meu.